Bom dia. Bom dia. 11 de abril de 2018. Estamos aqui falando para a turma 23B. O assunto é continuação do controle hormonal do ciclo reprodutivo feminino. E atrás no quadro a gente vai falar sobre o ciclo masculino e fazer uma comparação entre ambos ali no cantinho. Tudo bem? Bem, podemos começar? Vamos desligar os celulares para a gente poder começar a falar? Bem, então vamos. Esse é o ciclo que eu mostrei mais cedo, tá? O pessoal ria, o pessoal perdeu aula. Essa aula está gravada, mais tarde ela vai estar lá disponível para vocês. Assistam, porque essa aula é extremamente importante para vocês. Bem, então aqui estão os hormônios, os ovarianos, progesterona e estrógeno, aqui chamados de estradiol, os hipofisários, LH e FSH, e o hipotalâmico, que é o GNRH. Coisas que eu descrevi mais cedo, né? Que é as diferentes fases do ciclo. Estão faltando aqui mais dois conjuntos de hormônios. Esses hormônios são importantes para regular fases específicas do ciclo. E como são hormônios que, na maioria dos casos, são considerados hormônios, para muitos autores, menos importantes, você costuma ver principalmente gráficos com esses 5 aqui. Mas eles também, óbvio, têm o seu papel e a gente precisa conhecê-los. O primeiro desses hormônios é um hormônio chamado ativina. A ativina é um hormônio que ativa, concorda comigo? Tá? Ele age especificamente sobre o FSH. E ele vai começar essa produção mais ou menos aqui, ó. Olha, no dia 8 do ciclo. E essa produção vai mais ou menos até o dia 11. Tá? Então você teria uma coisa assim, ó, que começa no dia 8, tem um pico, e no dia 11 ela já termina. Bem aqui, tá vendo? Quem que vai produzir essa ativina? Essa ativina é produzida pelos folículos em crescimento. Lembra-se? A gente conversou mais cedo, na hora que eu fiz o desenho, eu disse a vocês que nessa fase os folículos estão crescendo. Você tem 20, 30 folículos crescendo. E aí eles estão produzindo ativina, eles estão mandando uma mensagem lá para a hipófise produzir mais FSH. Por que FSH? Porque FSH é o hormônio folículo estimulante. É aquele hormônio que estimula o crescimento dos folículos. Então, quem está produzindo ativina? Os folículos em desenvolvimento, todos. Quando? Do dia 8 ao dia 11. Para quê? Para estimular o crescimento dos próprios folículos, deles próprios. Tá? Bem, e age sobre qual hormônio? Sobre a produção especificamente do FSH. Ok? Tudo bem? Aí lá pelo dia 11, dia 12, por aqui, ó, por aqui mais ou menos, um outro hormônio vai começar a ser produzido. E ele repete a história. Tem um pico aqui assim, ó, tá vendo? Ele tem um pico e tem uma diminuição. Esse hormônio recebe também um nome bem interessante. Ele se chama inibina. Essa inibina também age sobre o FSH. Para quê? Para bloquear, para diminuir a produção de FSH. Quem que vai estar inibindo a produção de FSH? O folículo dominante. É aquele que vai ser ovocitado, concorda comigo? Então, com a produção de inibina, o folículo dominante começa a negar, a fazer com que seja negado para os outros folículos o FSH. E os outros folículos não vão crescer. Assim eles morrem, entram naquele processo que a gente conhece como atresia folicular. Lembram disso? Que é a morte dos folículos. Tá? Um processo de morte celular programada. Bem, quando a gente pensa assim, olha, o folículo dominante produz inibina. Ele está dando um tiro no pé, ele está se prejudicando. Por quê? Ao produzir inibina, falta FSH para ele próprio. Mas pensa bem, esse folículo é considerado dominante porque ele tem algumas características específicas dele. Uma delas é ter mais receptores para FSH.
Então, quando diminui a quantidade de FSH, quem tem menos receptores tem mais dificuldade. Quem tem mais receptores tem mais facilidade. Então, o folículo dominante, uma das características dele é ter mais receptores para FSH. Então, ele se dá melhor que os outros. Além disso, quando chega no final aqui, ó, perto do dia da ovocitação, o folículo dominante entra numa fase em que ele pode dispensar o FSH. Aí, se não tiver FSH para ele, tanto faz, ele vai terminar o seu desenvolvimento. Então, dois hormônios: inibina, produzido pelo folículo dominante, a ativina, produzido por todos os folículos em crescimento. Melhorou um pouco mais, tá vendo? Então a gente consegue entender, de certa forma, tá? Se você pensar, lembra do raciocínio que a gente fez mais cedo, que a queda aqui causou a queda aqui e causou a queda aqui? É verdade. Mas essa queda aqui devido à morte dos folículos, realmente influencia a queda aqui, influencia aqui, de LH e FSH. Mas a produção de inibina aqui também vai influenciar o FSH, que vai cair logo depois. Tá vendo? Então, esse tipo de coisa é verdadeiro também. Melhorou um pouco, né? Colocamos mais dois hormônios. Agora a gente precisa colocar um terceiro hormônio. Esse hormônio, o nome dele está aqui escrito, ó, folistatina. Essa folistatina é um hormônio produzido pela hipófise. Ela mesma produz para agir nela mesma. Para que você produz folistatina? A sua hipófise, ao produzir folistatina, ela está controlando essa ativação via ativina ou controlando essa inibição via inibina. Então, você precisa de LH e FSH, principalmente para os ovários, mas eles têm outras funções no seu corpo também, obviamente. Se você zerasse o nível de FSH, poderia afetar o seu corpo. Se você aumenta acima de níveis considerados seguros, você afeta o seu corpo também, concorda comigo? Então, o que a hipófise faz? Ela produz folistatina para tipo assim, eu vou diminuir o nível de FSH, mas até esse limite. Ou eu vou aumentar o nível de FSH até esse limite, tá vendo? Então, folistatina serviria para isso aqui. Mais um hormônio. 3. O quarto e último. O quarto e último tem um raciocínio. Acompanhe meu raciocínio aqui, ó. Olha aqui. Hormônio luteinizante. Quando ele foi descoberto, as pessoas achavam o seguinte, que esse hormônio se chamava luteinizante porque ele faz com que apareça o corpo lúteo. Isso é verdade? É. Mas as pessoas achavam também que esse hormônio seria responsável também pela manutenção do corpo lúteo. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque aqui nós temos o corpo lúteo, né? Como é que eu sei que eu tenho corpo lúteo? Porque aqui tem progesterona, o principal hormônio do corpo lúteo. Está aqui, ó. Então aqui eu tenho corpo lúteo. Mas nessa fase que eu tenho corpo lúteo, eu tenho LH nos seus menores níveis. Ó, mostrei isso mais cedo. Portanto, o LH é responsável pelo surgimento do corpo lúteo, um dos responsáveis. Mas ele não é responsável pela manutenção do corpo lúteo. Alguma outra coisa está envolvida nesse processo. Quem que mantém o corpo lúteo? É um hormônio, um outro hormônio. Esse hormônio ele é produzido pelo gameta feminino quando ele é liberado e depois pelo embrião. Esse hormônio vai ser produzido em toda a gravidez. Ele começa pouquinho, vai aumentando. Lá pela 9ª semana ele vai ter um pico de produção, depois ele desce essa produção e mantém essa produção até o final da gravidez. Esse hormônio, muita gente conhece. Deixa eu mostrar uma figura dele aqui, ó. Um slide sobre ele. Esse hormônio é o famoso gonadotrofina coriônica humana, o chamado beta-HCG, ou simplesmente HCG. Para quem não está lembrado ainda, é o hormônio do teste de gravidez. Então, as pessoas dizem, inclusive, que esse é o hormônio da gravidez, para simplificar, o beta-HCG. O teste de gravidez é feito na urina, não é isso? Então, o que você faz? Você tem esses bastõezinhos aqui, que você compra, ou tem, e dentro de cada bastão tem uma fitinha dessa. Existe um kit mais baratinho, só com a fitinha.
O que acontece? Você chega de manhã, coleta a primeira urina do dia, porque é a urina mais concentrada, você passou várias horas sem urinar, coleta essa urina, põe, mergulha uma parte dessa fita lá. Ela vai acender, ela vai mostrar a presença de duas marquinhas vermelhas, está vendo? Duas marquinhas vermelhas. Uma é o teste do kit, para mostrar que a fita está funcionando. Essa tem sempre que acender. Se ela não acender, se ela não aparecer, o kit está com defeito. Tem que jogar fora. Tá? Então uma vai sempre aparecer. A outra vai aparecer quando você estiver grávida. Então, duas fitas, duas marcações na fita indicam gravidez. Uma só, se for a de teste, significa que você não está grávida. Se aparecer só a de gravidez e não aparecer a de teste, é que o teste, que a fita está com problema. Concorda comigo? Agora, quem já fez ou já viu fazendo, sabe que esse teste de gravidez, ele fala o seguinte: se você testar hoje e não der, é para você testar daqui 1 a 2 semanas. Por quê? Porque talvez daqui 1 a 2 semanas você vai conseguir detectar, você vai ter HCG no seu corpo na quantidade suficiente para que o teste possa pegar. Então ele está dizendo o seguinte: você está grávida, mas pode ser, então você é positiva para a gravidez, mas nesse momento o teste deu o quê? Um falso negativo. Concorda comigo? Ou seja, ele está indicando falsamente que você está grávida, você não está grávida. Falso negativo. Ele deu negativo, mas é um negativo falso. Então a gente diz que isso é um falso negativo. Por quê? Porque você é positiva para a gravidez, mas o teste não indica. Por que ele não indica? Porque ainda não tem a quantidade de hormônios que vai pegar, que ele consegue detectar. Então esse teste começa a ser útil a partir da 6ª semana de gravidez. Apesar que a gente tem hoje no mercado um teste desse que diz que funciona com 2 semanas. Então pensa no ciclo feminino. A parte final do ciclo é constante, 14 dias, 2 semanas. Sempre. Não importa a duração do seu ciclo. Então você conta 2 semanas e conta mais 4 semanas, ou seja, o mês seguinte. Então nessa 3ª semana aqui no início dela, você deveria menstruar, concorda? Então você menstruou 2 semanas para cá, aqui no meio foi o seu período fértil, você chegou e engravidou. Aí você conta 2 semanas do ciclo, concorda comigo? Aí você esperaria no começo aqui a sua nova menstruação, ela não veio. Aí você conta mais ela, mais 1, 2, 4 semanas, tá vendo? Aí vai ter o quê? Você espera uma nova menstruação aqui, ela não vai vir. Aí é a hora de você fazer o teste de gravidez, se for o tradicional, os comuns que tem. Esse novo que está aí no mercado, ele já indica nessas 2 semanas, quando vier o primeiro atraso, você já pode testar. Deve funcionar. Tá? Bem, então ele dá um falso negativo. Se você estiver grávida e ainda não tiver hormônio suficiente para ser detectado. Dificilmente esse teste dá um falso positivo. O que é o falso positivo? Você não está grávida e ele diz que você está. Ele só pode dar falso positivo em 2 ocasiões. Tá? Ou quando o teste está bichado, está com problemas, ou quando você não está grávida, mas tem um câncer. Tem alguns tipos de tumores, tipo mola hidatiforme, que é um tipo de tumor que dá no útero. Esse tumor faz com que você produza HCG. E aí ele dá um nível elevado de HCG compatível com a sua gravidez. Mas você não está grávida. Está vendo? Então, se ele apareceu, se deu positivo, o que você faz? Você pega e vai no médico. Pode ser a gravidez mesmo. Pode ser que seja um outro problema. Tá? Não que a gravidez seja problema, tá? Vamos deixar claro isso. Depende da ocasião. Oi. Você viu a notícia sobre um homem que fez teste de gravidez e deu positivo? É, porque você pode ter alguns tumores, tá? Inclusive masculinos, que podem liberar, fazer a pessoa produzir. Tá? Bem, então o que acontece? Você não pode esperar o tempo. Não posso esperar, estou muito preocupada, não posso esperar. O que eu vou fazer? Vou fazer um teste de sangue.
O teste de sangue, primeiro, ele é um teste diferente, ele é mais preciso. E segundo, você tem muito mais HCG no sangue. A urina é um filtrado do sangue, concorda comigo? Então a quantidade de HCG no sangue é grande e na urina é menor. Então você, fazendo o teste, você consegue detectar a sua gravidez pelo HCG que está, também usa o HCG, que está no sangue, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então esse carinha tem que entrar também na nossa conversa. E como é que ele vai entrar? Ele vai entrar lá no começo do ciclo, lá naquele momento em que acontece a ovocitação, no meio do ciclo, na verdade, né? Ele vai entrar aqui, ó. Está com mau contato, tá vendo? Está tudo rosa hoje. Aí, mudou, tá vendo? Estava rosa, deixa ele estar rosa. Bem, melhorou o rosa, ainda está um pouco. Então, esse hormônio começa a ser produzido aqui pelo gameta feminino. Se tiver fecundação, ele continua a ser produzido para frente pelo embrião em desenvolvimento. Tá certo? Bem, eu tenho aqui um outro cabo, deixa eu ver se trocando fica um pouco melhor, tá, gente? 2 segundos a gente faz isso. Bem, então, o que esse hormônio faz? Esse hormônio, esse beta-HCG, ou como muita gente conhece só como HCG, o que ele é? Ele é um primo muito próximo do LH. Então, como primo próximo do LH, ele faz várias coisas que o LH faz. Por exemplo, o que o LH faz? Na teoria, o LH estaria relacionado com o corpo lúteo. Ele mantém o corpo lúteo, ele toma esse papel no lugar do LH. Então, o beta-HCG vai manter o corpo lúteo vivo. E mantendo o corpo lúteo vivo, o que vai acontecer? Vai ter produção de progesterona e estrógeno. E a progesterona faz o que mesmo? Bloqueia o LH e o FSH, tá vendo? Então, ele, de certa forma, melhorou. Ele faz o quê? Alguns dos papéis do LH, mas não todos. Tá? Ele mantém o corpo lúteo vivo. E ao manter o corpo lúteo vivo, vamos pegar o esqueminha aqui, ó. Olha lá, ó. Então, aqui. Ele mantém, ele é produzido pelo embrião ou pelo gameta feminino. Estimula o corpo amarelo, o corpo lúteo, a produzir progesterona e estrógeno, mantendo o corpo lúteo vivo, né? Progesterona e estrógeno, principalmente a progesterona, vai inibir o hipotálamo e a hipófise, que não vão produzir FSH e LH. E assim o que vai acontecer? O ciclo vai parar, não vai acontecer um novo ciclo. Por quê? Esse hormônio está indicando que você está grávida, é o hormônio da gravidez. Vou pedir encarecidamente mais uma vez para vocês não usarem celular aqui com outras coisas, tá? Já pedi, hoje já tive que pedir na outra aula e vou pedir de novo nessa, tá? Não façam isso, para não prejudicar vocês. Para mim, se você usar ou não usar, tanto faz, tá? Mas eu estou dando aula e você está preocupado com o seu celular, que não é lugar disso. Bem, tranquilo aqui? Tá? Então, colocamos mais um outro componente. Então, quantos componentes a gente juntou? Além daqueles que a gente já havia conversado sobre eles de manhã. Nós colocamos, então, os de manhã foram a progesterona, estradiol, que é a mesma coisa que estrógeno, LH, FSH e GnRH. Então, 2, 4, 5. Nós colocamos a inibina 6. A ativina 7, a folistatina 8 e o HCG 9. 9 hormônios. Tem que entender sobre esses hormônios, tá bom? Senão a gente não tem como ir para frente. Tá? Bem, para a gente encerrar a parte feminina, eu contei hoje cedo que os hormônios são interconversíveis. Tá? Isso é uma parte feminina, mas também serve para o masculino. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem nessa figura a gente tem as moléculas que estão compostas, estão relacionadas com essas vias aí, que eu estava contando aí, essas vias hormonais. Então, começa sempre com o colesterol, a molécula base para formar os hormônios femininos. Olha, pregnenolona, progesterona, a 17-hidroxiprogesterona, a
Dehidroepiandrosterona, tá vendo? Tudo hormônios femininos. Estrona, hormônio feminino. A base é sempre o colesterol. Também colesterol é a base para formar o hormônio masculino. Olha, eu tenho testosterona aqui e a androstenediona, que é a testosterona inativa, tá vendo? Olha como elas são muito parecidas, tá vendo? Então existe uma via que converte androstenediona em testosterona e vice-versa. Existe uma outra via que transforma testosterona em estradiol. E você consegue de estradiol virar para testosterona também. Assim como de testosterona e estradiol, você consegue chegar na progesterona. Está vendo? São todos interconversíveis. Além disso, nessa parte de baixo aqui, ó, você tem um outro grupo de substâncias, está vendo? O cortisol, que é aquele hormônio que a gente produz, que a gente diz que é o hormônio do estresse. É o hormônio que a gente produz todo dia para acordar, para a gente ter o ânimo para fazer as nossas coisas. Ele vai se contrapor a um outro hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando você vai dando aquele soninho, a melatonina agindo. E depois, quando você acorda e fica ativo, é o cortisol agindo. Tá? Tá aqui, ó, cortisol, tá dentro do grupo, tá vendo? E também aqui você tem os corticoides. Lembra? Corticoide são remédios que a gente usa quando a gente está com uma infecção, que anti-inflamatório nem antibiótico consegue dar conta. Então a gente está com uma infecção, aí como um caso mais sério, a gente usa o tal do corticoide. Né? Corticoide muita gente usa quando tem doença autoimune, não é? Por quê? Porque o corticoide baixa a atuação do nosso sistema imune. Então se você tem lúpus, se você tem asma, se você tem artrite e outras doenças imunes, autoimunes, você toma corticoide. Tá? Tá nesse grupo também. Bem, por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso para dizer o seguinte: imagina um cara, chega lá na academia, chegou na academia, ele está lá, está frequente, assistindo, indo para as aulas, fazendo e tal, e o resultado não vem. Não vem por quê? Porque a academia é um processo a longo prazo. Você não entra na academia em novembro querendo estar com um corpaço para as férias de janeiro. Isso não acontece. Concorda comigo? Tá? Mesmo se você for todo dia e se matar lá nos aparelhos, não acontece. Então é um processo a médio e longo prazo. Aí o cara chegou lá, viu na academia todo mundo com aquele corpão, as meninas, se for uma menina, uma colega dela com um corpão, se for um cara, os caras musculosos e tal. Aí a pessoa pensa, poxa, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, meu organismo não está respondendo. Logo, logo chega alguém e oferece para ele: você não quer tomar um esteroide anabolizante, não? O que é o esteroide anabolizante? É um análogo sintético da testosterona. E esse análogo sintético da testosterona, ele foi descoberto alguns anos atrás, algumas décadas atrás, como uma forma de você fazer crescimento rápido de vaca e boi. Então você queria um boi para corte, você aplicava o esteroide e aí o boi crescia rápido e o cara conseguia vender, mandar o boi para abate mais rápido. Só que descobriram que isso tinha um problema. Esse hormônio passava pela carne e chegava nas pessoas e aí dava problema. Então foi banido o uso desse hormônio. Só que as pessoas compram, e o que é vendido aqui normalmente é um hormônio para cavalo. Aí o que o cara faz? Um montão de análogo sintético. Imagina um cavalo, imagina você. Então, um montão de análogo sintético, uma quantidade imensa. Aí o cara vai e injeta, alguém da academia injeta para ele, sem médico, sem ter acompanhamento nem nada, e usando uma coisa que você nem sabe se está boa, e mesmo que estivesse perfeita, não é próprio para isso. Então você está tomando uma dose enorme de análogo sintético de testosterona. Em 2, 3 meses seu corpo fica fortão. Só que você olha, o cara está forte, mas ele não tem força muscular. É só o músculo dele que ganhou água e inchou, deu uma hipertrofia do músculo por esse acúmulo de água, um edema muscular, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Fica com aquele corpo. Beleza. Resolveu o problema dele? Sim, mas criou problemas muito mais graves. Por exemplo, o excesso da testosterona vai virar hormônio feminino. E aí o cara começa a apresentar características femininas. Por exemplo, a voz afina,
os pelos caem, cria mama, cria curvinhas, característica sexual secundária, né? Esse acúmulo de gordura fazendo as curvinhas. Que mais? O testículo diminui de tamanho, o pênis diminui de tamanho, a voz fica mais fina, tá vendo? Tudo isso são características femininas que o cara não queria. Claro que não. Ele queria ficar musculosão, mais macho, com aparência mais masculina e tal, né? Não vai conseguir. Está fazendo o contrário, tá? E, além disso, parte desse hormônio em excesso pode chegar a colesterol. E aí dá um AVC, dá um ataque cardíaco, dá outras coisas que para um cara de 20 anos normalmente não se espera que aconteça. Concorda comigo? Tá? Bem, outra coisa, esse hormônio está chegando no fígado e é o fígado que está lutando para destruir esses hormônios em excesso. Então é muito comum que essas pessoas logo tenham uma hepatite, e às vezes é um sinal de alerta para o cara parar. O cara vai ficar todo amarelado, com os olhos amarelos inclusive, e aí fala assim: nossa, ele está tendo uma hepatite medicamentosa, então tem que parar. O que ele está fazendo? Está tomando esse veneno aí que tem que parar, tá? Então quando acontece isso ainda é sorte, mas o cara pode ter uma cirrose, um problema, perder o fígado dele, ou ele pode ter até um câncer, que está tomando coisas que são extremamente agressivas para o corpo dele, então não está adiantando nada. Bem, estou contando isso, e isso é importante para falar para o pessoal da nutrição, porque quando vocês estiverem lá no consultório de vocês, trabalhando, atendendo as pessoas, uma coisa que vocês têm que falar sempre para a pessoa é: siga a prescrição que eu estou dando, tá? Mas consorcie isso com exercício físico, o resultado é muito melhor. Se você vê uma pessoa que teve uma aderência boa para a dieta, está seguindo direitinho, o resultado dela é um. Se essa mesma pessoa for capaz de fazer alguma atividade física, o resultado dela é bem melhor. Então a gente tem sempre que incentivar, tá? O problema é que chega na academia, a academia é um mundo às vezes muito pernicioso, um mundo muito complicado. As pessoas ficam expostas a gente que mexe com esse tipo de coisa, a um ambiente que às vezes a aparência conta demais. Então é uma coisa muito complicada. E aí, fazer a musculação na academia é um dos melhores exercícios que a gente tem hoje. Claro que não é todo paciente de vocês que vai conseguir fazer isso. Tem paciente que não está acostumado. Às vezes é um cara que está obeso, uma menina que está muito acima do peso, é uma senhora, é um senhor, é uma criança. Então para eles às vezes é mais difícil fazer uma academia. Então existem outras atividades físicas, óbvio. Mas é bom vocês incutirem, colocar na cabeça dos pacientes de vocês, para não perder, para não deixar de fazer uma caminhada, porque isso o resultado é melhor. Dá aquela sensação gostosa, com as endorfinas agindo, né? Às vezes até um dia depois, né? E isso dá aquela sensação boa, e a pessoa não fica pensando em comida o tempo inteiro, tá? Então isso é muito bacana. Mas a academia tem esse problema. Bem, hoje cedo me perguntaram, e eu queria até desenvolver esse assunto para o lado feminino. A menina toma isso? Toma também. Tem muita menina que toma. O que acontece com elas? Ao tomar isso, ao tomar esse composto, ela vai se masculinizar. O que acontece com ela? Cria pelos, a voz engrossa. Vocês já viram a voz da Graciane Barbosa? Já viu? Um dia ela virou, fez uma entrevista, eu quase caí quase morri de rir do lado de casa assistindo. Ela virou e falou assim: eu não tomo esses esteroides não, o que é isso, rapaz? Aquela voz, parecia uma voz extremamente masculinizada. Isso é um dos efeitos dos esteroides, você entendeu? Esse é um dos efeitos. A voz fica mais masculinizada, mais grave, né? Como o de Adão cresce, você começa a perder as curvinhas e ficar com músculo. Repara para você ver: nossa, mas ela tem uns glúteos, uma bunda maravilhosa, mas olha, é quadrado, é igual de um homem, é quadrado porque é só músculo. Então o que acontece? É muito complicado esse tipo de coisa. De repente ela não faz isso, mas ela está fazendo com GH, que é uma outra coisa extremamente complicada, né? Ou ela não está tomando esteroide ali, mas ela está fazendo um ciclo de testosterona, ou vários ciclos de testosterona com o médico, tá? Então é muito complicado esse tipo de coisa.
A gente tem que ver que cada um de nós tem um corpo. Claro que se você está acima do peso, você vai se sentir melhor e mais saudável se você perder um pouco de peso. Mas tudo tem seu limite. Academia bacana? Os ossos é muito legal, para o corpo, para a sua capacidade pulmonar. Isso é excelente. Os melhores exercícios, há uns anos atrás, as pessoas não falavam isso. Hoje em dia se sabe que um dos melhores exercícios é isso. E para qualquer idade, e para qualquer situação. Fazendo de forma controlada, um senhor, uma senhora pode fazer, uma criança pode fazer, e uma grávida pode fazer também. Tá? Mas tem que ter um acompanhamento. Aí você chega num mundo desse, você vê que as pessoas, o negócio delas é o físico, né? Academia tem que ter duas coisas, já viram? Os aparelhos e espelho. Academia sem espelho é impossível, né? Aí você pode reparar, tem umas que faz até fila no espelho. Se tem poucos espelhos, o pessoal faz fila. É aquele negócio, vou tomar minha água. Eu vou amarrar o tênis. Vai olhando, né? E a mulherada tirando selfie. Selfie. Quer dizer, uma coisa, um mundo às vezes complicado, né? Agora, óbvio, você pode fazer uma reposição hormonal com o médico, usando de testosterona? Pode. Tem médicos que dão níveis maiores de testosterona aí. Pelo menos não é tão complicado, porque é uma testosterona humana, né? E vai ter um acompanhamento médico, mas mesmo assim existem riscos, tá? Essa reposição de testosterona, ela foi desenvolvida com os médicos, para quem tem problema de ter baixos níveis de testosterona, ou por causa da idade, ou por causa de um problema, um hipogonadismo, uma gônada pequena e tal, né? Testículo pequeno, isso pode acontecer, tá? Pergunta. O excesso de testosterona produz a progesterona, né? Que você falou. Produz o estrógeno. Aí que o homem vai ficar com características femininas, certo? E também, você sabe o que esse estrógeno faz? Ah. Além dele ser feminilizante, ele bloqueia a própria produção de testosterona. Então imagina o cara teve hepatite, causada por causa desse esteroide. Aí ele parou de tomar o medicamento. O que você pensaria? Vai voltar na situação normal. Dependendo da situação dele, pode ser bloqueada a produção de testosterona dele. Aí o que vai acontecer? Ele tem que fazer uma reposição. O organismo dele pode parar de uma forma duradoura de produzir. Aí ele fica com características femininas, certo? Fica, afeminado. Por que na mulher, ela vai ficar com características masculinas? Porque a testosterona iria enfatizar as características masculinas dele. Só que ela é transformada, o excesso, em hormônio feminino. E na mulher, a testosterona é um hormônio que vocês têm em pequena quantidade. Então o que vai acontecer? Se eu despejar no seu corpo um caminhão de testosterona, eu vou te masculinizar, concorda? Nunca o estrógeno para você, em excesso, poderia até dar problema. Mas a testosterona com certeza vai dar problema. Tá? Em excesso ela vai dar problema. Outra coisa que a testosterona faz, agressividade. Então a pessoa fica qualquer coisa ela está estourando, está explodindo por causa desse excesso de testosterona. Tanto a menina quanto o cara. Né? Ok? Tudo bem? Tranquilo? O hormônio da felicidade, ele também é de acordo com o colesterol, igual o do estresse? O que você está falando, nas endorfinas? Porque tem o cortisol, que é do estresse. Sim. E a endorfina. A endorfina, é isso. Ela é do colesterol também? Não. Ela é produzida, ela tem a ver com essa história aqui, tá? Ela vai estar dentro desse aqui, mas ela é um hormônio à parte. Então as endorfinas é aquele hormônio que te dá aquela sensação boa, que é o hormônio que é produzido pelo centro de recompensa do cérebro, que ele vai dar o quê? Ele vai te dar aquela sensação boa do orgasmo, a sensação boa quando você come um chocolate, a sensação boa quando você recebe um elogio, esse tipo de coisa, entendeu? Então você produz esse tipo de hormônio, e esses hormônios, essas substâncias também, elas são importantes porque elas, ao final do exercício físico, elas agem. Você já deve ter ouvido aquela história de uma pessoa que se acostuma a correr. Então você vê a pessoa que está acostumada a correr e ela corre sempre. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar chuva, pode estar frio, ela pode estar machucada, muitas vezes ela vai correr, vai tentar pelo menos correr. Às vezes não dá tempo, às vezes o cara está acostumado a
eu tenho duas escolhas. Ou eu acordei atrasado hoje, ou eu vou dar minha corridinha, ou eu vou ficar em casa, tomar meu banho, escovar os dentes, vestir a minha roupa, tomar café e trabalhar. O cara prefere dar a corrida dele e vai sujo para trabalhar. Por quê? Porque ele gosta de correr. Só que gente que corre, uma vez o Drauzio Varela, o médico, deu uma entrevista muito bacana que ele disse o seguinte, que ninguém gosta de correr. Correr é péssimo, porque dá aquela sensação ruim no começo, mas depois se acostuma, tudo bem, né? Mas você machuca o pé, você tem aquele... Sempre vai ter algum problema, principalmente para quem corre distâncias longas, uma meia maratona, uma maratona e tal, né? Então isso é muito complicado. Tem um efeito ruim para o organismo da pessoa. Mas depois a pessoa se acostuma a correr, não pelo correr em si. Claro, óbvio que a própria ginástica ao ar livre tem coisas boas, tá? Não vamos generalizar. E o correr em si às vezes tem coisas boas, mas também tem efeitos ruins. O físico da pessoa às vezes, principalmente, né? Mas a pessoa corre principalmente por causa da endorfina, dessa sensação gostosa, viciante que dá e que perdura durante muitas horas. Quem já fez exercício aqui e já teve essa descarga de endorfina, e principalmente o exercício em maior quantidade, quando você não está acostumado, é uma sensação muito gostosa, é uma sensação que mexe com a cabeça da gente, é aquele cansaço gostoso e aquela sensação que tudo vai dar certo, já viram? Então dá uma sensação que vicia as pessoas. Então esse tipo de coisa que tem a ver com essa história aí, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Vou acabar com a parte feminina então aqui agora, a gente dá um ponto final nela, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Tá tranquilo? Precisa guardar isso, tá, para a prova. Então assistam de novo o vídeo. Desliga, por favor.